Bom dia, a graça e a paz de uma segunda-feira abençoada na presença do nosso Pai. E aquelas que estiverem passando, pela primeira vez aqui no canal, meu nome é Sônia. Tenha um bom dia na presença do Senhor, uma segunda-feira abençoada. Querendo, fique por aqui, que aqui é um devocional de mulheres e hoje temos uma palavra do nosso Pai para todos que passarem por aqui. Então, se você está aqui, mulher, é porque você tem que escutar essa palavra de hoje. Então, eu te convido, aonde quer que você esteja nesse momento, a fechar teus olhos, para que a gente possa iniciar essa segunda-feira elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai e pedindo a Ele: Pai eterno, Pai querido, eis-me aqui, Senhor. Estamos aqui, Pai, nesta manhã de segunda-feira. Ó Senhor, nós estamos entregando ao Senhor a nossa semana. Cuida, Pai. Cuida da nossa vida, Senhor. Cuida da vida dos nossos familiares, Senhor. Cuida da vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Pai, nós estamos declarando em nome de Jesus que essa será uma semana abençoada, que essa será uma semana de portas abertas, que essa será uma semana de bênçãos sem medidas, que essa será uma semana para aquelas que estão esperando no Senhor uma resposta. É isso mesmo, uma resposta da parte do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que essa semana, mulher, a resposta que você está esperando, você vai ter. Isso mesmo, nós iremos ter esta resposta em nome de Jesus. Mas, Pai, fica conosco no decorrer de todo esse dia, para que a gente possa sentir, Senhor, a Tua presença. Cuida, Senhor. Livra, Pai, de todo o mal, Senhor. Livra, Jesus, de tudo aquilo que a gente não pode ver, Senhor. Arranca, Pai, as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa, Senhor, ver além daquilo que é visível, Senhor, aos nossos olhos, mas que a gente possa sentir com o nosso coração. É isso mesmo, Paizinho, desde já e para todo sempre. Amém, amém e amém. Mulheres, essa semana, a palavra, para essa segunda-feira, para mim e para você, diz assim: somente Ele pode ver o quadro inteiro. Isso mesmo, somente o nosso Pai pode ver o quadro inteiro, mas ninguém pode. Eu vou colocar aqui os meus olhos, porque senão eu não vejo nada. É isso mesmo. Ainda bem que existe os óculos, não é isso? Então a palavra de hoje vai estar lá em Jeremias 29:11, que diz exatamente assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então a palavra para mim e para você está dizendo que o nosso Pai, Ele conhece o nosso presente, Ele conhece o nosso passado e Ele já está no nosso futuro. Isso mesmo. É exatamente isso aqui que essa palavra de hoje está dizendo. Que os planos que nós, muitas vezes, estamos no secreto do nosso coração, o Senhor está dizendo que conhece todos eles. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. Então, Ele já conhece. Não é novidade para o nosso Pai, não é verdade?
E o plano que Ele tem para a nossa vida são planos de coisas boas e não de coisas más. Para lhe dar o futuro que a gente anseia. Aleluia, glória a Deus por isso. E a palavra diz, por vezes sentimos-nos perdidas. Por muitas vezes, o que acontece comigo e com você é que nós estamos perdidas, sem rumo, sem destino, sem uma direção. Mas nesse versículo de hoje, o Senhor está dizendo que todos os planos, meu e seu, já são conhecidos diante dele. E que ele tem planos para mim e para você de coisas boas. Isso mesmo. E ele vai mais além. Independente da idade ou da fase em que nos encontramos, é comum que muitos questionamentos surjam no decorrer da jornada. E se não prestarmos atenção, isso pode nos impedir de avançar. Quantas vezes, mulher, você parou no meio do caminho, sem saber qual o caminho seguir? E muitas vezes você parou sem saber se teria condições ou não de avançar. Eu acredito que isso seja mais comum do que tudo, né? Quantas vezes nós estamos em algum projeto e na metade dele a gente parece que bloqueia, não é verdade? Eu já tive momentos de dizer não, eu vou até o fim, porque já está virando algo normal, eu não concluí as coisas, não é verdade? Isso é péssimo, né? Seja o que for, que você comece e vá até o final. Porque aqui ele diz, é possível que você se veja nessa situação, indecisa com relação ao seu futuro, quem sabe até ansiosa ou desnorteada a respeito da sua vida profissional, preocupada com seus estudos, com o seu ministério, com a sua saúde, com a sua família, com as coisas em relação aos seus filhos, às vezes até netos, depende, né, de certas mulheres que já são avós. Então, tudo isso são coisas que vêm na nossa mente para nos paralisar, às vezes nós estamos em meio a algo que a gente precisa avançar e a gente para. Porque nós esquecemos que nós temos um Deus que conhece todos os nossos planos, conhece o nosso passado, o nosso presente, e Ele já está lá no nosso futuro. Então, consequentemente, Ele já sabe disso e que continua no controle da minha e da sua vida. Mas muitas vezes nos deparamos aqui estagnadas. E quando eu falo, mulheres, com vocês, eu estou falando também comigo. O Senhor está dizendo a mim, não pare, avance, não retroceda, continue. É isso que o nosso Pai está nos dizendo essa manhã, porque os planos que Ele tem para as nossas vidas não é plano ruim, são planos bons. Isso mesmo. E Ele vai mais além. Quando olhamos para frente e nos sentimos angustiadas por não saber qual trajeto seguir, temos de lembrar que dependemos da liderança do Senhor. Tudo que a gente faz hoje, quando nós entregamos na mão dele, como eu já falei acredito, em 2 vídeos atrás, que tudo nós temos que apresentar ao nosso Pai, porque Ele, consequentemente, sabe, né, por onde nos dirigir, né, porque nós somos o instrumento na mão do Senhor, né, e que se a gente coloca todos os nossos sonhos e planos e projetos nas mãos dEle e descansa na presença dEle, é Ele que vai nos liderar. A liderança continua sendo dEle, o controle continua sendo dEle, então não temos que ter medo em avançar. Eu sei, mulher, que você pode estar pensando daí como eu pensei agora aqui, mas nem sempre nós estamos nesse alinhamento com o nosso Pai, e muitas vezes a gente se perde justamente aí. A gente esquece que Ele está no controle,
Não é verdade? Eu também esqueço, mulher, que muitas vezes Ele está no controle e eu esqueço disso. Eu esqueço que eu tenho um Pai que conhece os meus planos e Ele só tem planos bons para mim e para você. Eu esqueço disso. Isso mesmo. E ele diz assim: gosto de pensar que a nossa vida é como um instante em que observamos uma pintura. Por estarmos bem perto, só conseguimos ver os detalhes, as pinceladas súteis, os tons das cores e certas formas abstratas. Deus, porém, vê o quadro inteiro. Porque o Senhor, Ele não vê um rabisco, Ele não vê simplesmente uma determinada imagem. Não. Esse quadro aqui é a minha vida que Ele vê por completo. Esse quadro aí é a tua vida, que Ele vê também por completo. E Ele não vê simplesmente um rabisco, ou muito menos algo abstrato. Não, Ele vê os detalhes. Ele vê a sutileza das coisas. Ai, como eu gosto de ter esse Pai que me enche de orgulho, que me faz me deixar assim bestinha de pensar que Ele me conhece nos pequenos detalhes, mulher. Ele te conhece nos pequenos detalhes. Isso mesmo. E as pinceladas súteis, os tons das cores e certas formas abstratas. Deus, porém, vê o quadro inteiro. Ele sabe do nosso passado, presente e futuro. Não há nada que eu pegue de surpresa ou deixe desestabilizado. Aleluia, glória a Deus. Por isso que nada que passe na minha vida ou na sua, mulher, vai deixar o nosso Pai surpreso, vai deixar o nosso Pai desestabilizado, vai deixar o nosso Pai sem saber o que fazer, como agir, como assim? Não. O nosso Pai é aquele Pai que nos conhece por inteiro. Ele conhece cada detalhe, cada sutileza da minha vida e da sua vida. Mulher, Ele te conhece no profundo do teu coração, aonde mesmo até você desconhece, mas o nosso Pai não. Ele não desconhece, mulher. Não esqueça que Ele te teceu ainda no ventre da tua mãe. Ele sonhou comigo e com você antes mesmo de sermos formadas. Será que o nosso Pai nos conhece, mulher? Será? Neste dia, meu conselho é que você descanse nessa verdade de Jeremias 29:11, que é: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Aleluia, glória a Deus. Sempre seremos pressionadas a tomar decisões, sim? E sei que, com frequência, é difícil enxergar qual a escolha certa a se fazer, mas peça ao seu Pai que Ele dê sabedoria e confie que Ele estará ao seu lado, guiando cada passo seu. Ah, mulher, eu falo por mim, eu sei o quanto é difícil nós entregarmos os nossos anseios, as nossas instabilidades, as nossas súplicas, aonde nós estamos no mundo, onde a gente quer tudo para ontem, aonde a gente fica na ansiedade de dizer: Senhor, oh Pai, porque o Senhor não resolve? Senhor, por que está demorando tanto? Mas, mulher, descansa teu coração. Sônia, descansa teu coração. Ele conhece os planos. Ele conhece, está no controle. Aleluia, glória a Deus.
Ele quer que eu e você se volte para Ele. Ele quer que a gente escute a voz dizendo: este é o caminho, sigam. Essa voz é verdadeira e clara, persiga. Nosso Pai nos convida hoje que a gente agarre-se à palavra, pois ela garante. Isso mesmo, a palavra do nosso Pai garante que a gente não vá nem para a direita, que a gente não vá para a esquerda, que a gente possa escutar a voz do Senhor e que a gente siga o caminho que Ele quer, que eu e você siga e que a gente possa escutar a voz dele claramente, mulher. E isso só acontece quando a gente está na palavra dele, quando nós estamos na presença dele. Isso é garantido, mulher. Então que hoje a gente possa colocar todos os nossos anseios diante dele e que a gente possa estar alicerçado nessa palavra. Isso, mulher. Está alicerçado nessa palavra, para que os nossos pés não vacilem nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente possa continuar firme na direção do nosso Pai. Amém. Essa é a palavra que eu tenho para mim e para você no dia de hoje, nessa segunda-feira abençoada na presença do Senhor. Que vocês tenham um dia abençoado. E se você que esteve aqui durante todo esse vídeo, mas não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso mesmo, se inscreva, faça parte do Devocional de Mulheres Elas. Todos os dias nós temos um vídeo aqui da palavra do nosso Pai para mim e para você. Beijo no coração de todas as mulheres que passarem por aqui hoje. Que vocês tenham um dia abençoado na presença do nosso Pai. Amém?